Hoje eu converso com o jornalista e escritor Éric Nepomuceno. Ele é autor de diversos livros, ensaios, contos, romances. O autor que tem o maior trânsito com grandes ícones da literatura latino-americana. No jornalismo, ele se destacou em reportagens sobre temas como o massacre em Eldorado dos Carajás e os regimes ditatoriais na América Latina. 2 vezes premiado com o Jabuti, que é um dos mais relevantes prêmios da literatura brasileira. Ele traduziu o Prêmio Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marques. Também nomes como Eduardo Galeano, Júlio Cortázar, Jorge Luiz Borges. Durante o programa, Nepomuceno vai apresentar as suas impressões sobre o mercado da literatura latino-americana, os avanços que o Brasil precisa fazer na área de cultura e educação. A memória, que é um tema recorrente em seus livros, será apresentada na obra mais recente, A Memória de Todos Nós, onde ele resgata depoimentos de pessoas que viveram as ditaduras recentes na América Latina. Você já traduziu mais de 80 obras de grandes nomes da literatura latino-americana, entre eles Eduardo Galeano, Gabriel Garcia Marques, entre tantos outros, né? Esses dois seus grandes amigos. E você sempre repete em entrevistas que esses encontros, eles aconteceram absolutamente por acaso. Conta pra gente. Na verdade, os acasos são da vida. Eu nunca vou esquecer que quando eu fui embora do Brasil, em março de 73, eu fui parar em Buenos Aires, e onde eu conhecia uma pessoa, 2, aliás, era um casal, que era um grande músico que eu tinha conhecido algum tempo antes, chamado Astor Piazzolla, e a então mulher dele, uma grande cantora chamada Melita Baltar. E entre as coisas que me pediram para levar para Buenos Aires, naquele tempo havia uma ditadura cruel no Brasil, eu não pertencia a nenhum grupo, eu nunca me vinculei a nada, não sou nem sócio do Fluminense, nunca nada orgânico, organizado. O Fernando Gasparian, grande editor, amigo meu, me pediu para levar um envelope para um jornalista uruguaio, Alberto Carbone, lembrei o sobrenome dele, nunca mais vi esse camarada uma vez na minha vida. E levei, eram informações sobre o Brasil, a gente conversou, ele perguntou, e eu fiquei impactado porque ele sabia mais coisas do Brasil do que eu, porque aqui dentro a gente vivia debaixo de uma censura feroz. E quando terminou a conversa, não tinha mais assunto, ele falou, escuta, você vai fazer o que agora? Eu falei, nada, pegar um metrô e ir para casa. O acaso começa aí, porque eu encontrá-lo não foi um acaso, foi um pedido do Gasparian. Mas quando acabou a nossa conversa, ele me disse, escuta, eu estou indo ver o compatriota meu, que está lançando uma revista cultural. De repente, tem alguma coisa lá para você falar de cultura brasileira, não sei o quê. E era o Eduardo Galeano, de quem eu não tinha lido nada, e eu mal e mal tinha ouvido falar. Eu lembro de ter lido uma notícia, logo que eu cheguei em Buenos Aires, que ele tinha sido solto, ele estava preso no Uruguai, tinha sido solto e tinha ido para Buenos Aires. E que era o autor de um livro chamado As Veias Abertas da América Latina, do qual eu nunca tinha ouvido falar. E aí, Galeano para lá, eu garoto, eu tinha 24 anos, Galeano devia ter o quê? 33. Conversa daqui, conversa dali, ele passa aqui amanhã, passa depois de amanhã. Bem cá, você conhece o Chico Buarque? Eu falei, conheço. Mas conhece pessoalmente? Eu conheço há anos. Por quê? Faz um texto sobre o Chico. Eu falei, tudo bem, foi minha estreia. Eu tinha, na verdade, começado a publicar num jornal porteño, que era um jornal sofisticadíssimo, chamado La Opinión, onde publicavam grandes nomes. Fui levado lá por acaso, pelo Tomás Eloy Martínez, que anos depois se transformaria num grande escritor. Então eu já tinha publicado uma coisinha ou outra, e assim foi com Galeano. Depois de 2, 3 meses, ele me adotou como irmão mais novo. E ponto parágrafo. A Crises, logo que saiu, foi um impacto continental. Era a revista cultural mais importante da América Latina e nunca mais teve outra igual. Buenos Aires,
com o fim da ditadura, a volta do peronismo, os movimentos de esquerda, os sindicatos, e a cidade do México eram os polos culturais da América Latina inteira. Todo mundo passava pela crise. Todo mundo mandava textos para a crise. E o Galiano realmente me adotou. Eu já contei, mas vou contar para você. Era um negócio assim, eu estava em casa, ele me ligava. Fazendo o quê? Eu falei, estou terminando um negócio que eu vou levar para o Telex. O tempo era Telex. Que eu queria saber o quê. Então, quando você voltar, passa aqui lá para as 5 que vem o Mário. Eu queria te apresentar o Mário. Eu falei, tudo bem, vou ver quem é o Mário. E era o Benedetti. Olha aqui, me encontra no Café Ramos hoje que a gente vai tomar um uísque com um amigo meu que mora em Paris. Eu e era o Cortázar. Então, sabe, vem almoçar com Augusto, era o Rua Bastos. Então, quando eu disse que era por acaso, Galiano foi por acaso, as coisas fluíam com uma naturalidade enorme. Claro que eu sabia quem era quem. Sabe, olha, o Fuentes mandou um texto, aí eu já sabia, era o Carlos Fuentes. Então foi assim, eu nunca procurei ninguém. Procurei o Alberto Carbone para cumprir uma missão. E você só traduz amigos? Você continua sendo rigoroso em relação a isso? Só eu não diria. Ou então, amigos dos amigos? Amigos dos amigos, poucos. Eu traduzi livros de gente que eu nunca conheci. Miguel de Unamuno, grande mestre espanhol, morreu acho que uns 15, 20 anos antes de eu nascer. As primeiras muitas vezes que eu ia a Cuba, eu queria conhecer um dramaturgo chamado Virgílio Pinheira. E meus amigos cubanos, sempre ele não estava recolhido escrevendo. Mentira, não queriam que eu conhecesse o Pinheira, que era homossexual, numa época que em Cuba isso era muito reprimido. E anos depois, um editor de São Paulo me sugeriu traduzir um livro, um romance do Virgílio Pinheira, que eu nunca vi na vida. Eu traduzi uma escritora mexicana chamada Ángeles Mastretta, que eu não tinha conhecido. Veja só, ela é casada até hoje com um cara com quem eu me dava muito bem no México, mas eu nunca tinha ido na casa dele. Por que eu traduzi a Ángeles Mastretta? Porque minha mulher leu um livro dela e falou, é genial, tem de traduzir. O livro chama-se Arranca-me la vida, mais bolero mexicano impossível. E é lindo. Então, é assim. O meu critério é traduzir os amigos. Meus amigos foram indo embora. Não tem mais livro novo deles para eu traduzir. Mas eu tenho amigos que continuam na ativa e pronto. Você recebe encomendas também? De tradução? Aham. Várias. Aceita? Várias. Não, em geral eu agradeço. Por exemplo, quando Davi Arrigucci, grande mestre, era assessor da falecida e sofisticadíssima editora Cossack Naip, ele me sugeriu um autor grande, que eu até respeito, até admiro, mas que eu não iria tomar um uísque com ele de fim de tarde, sabe? Eu agradeci. Aí outro, eu agradeci. Ele me propôs um jovem chileno. E eu pensei, puxa, eu vou dizer 3 vezes não para o Davi Arrigucci. E ele acrescentou, quem sugeriu o teu nome foi o Walter Salles. O Valtinho está pensando em fazer um filme. Eu falei, não, para o Valtinho e para o Davi eu não posso dizer que não. Eu também não vou dizer que sim. Liguei para Santiago do Chile e falei com o meu fraterno amigo Antônio Skármeta, o autor do Carteiro e o Poeta. E aí, tudo bem, Bruno? Eu falei, Antônio, diga um negócio, eu estou te ligando de Buenos Aires, então me propõe traduzir fulano, que é um autor jovem. É muito bom. Eu falei, não, a pergunta não é essa. Se eu estivesse em Santiago, e ele também, ele mora na Europa, você ia levar a gente para comer peixe no mercado? Ele falou, com certeza. Eu falei, então, vou traduzir. Esse é o meu rigoroso critério profissional. Chama-se A Menina que Contava Filmes, é um livro belíssimo, eu adorei traduzir. Isso foi uma encomenda, eu vou te contar outra encomenda e daí ponto. Eu estava um dia no Leblon e encontro uma amiga do meu filho que tinha uma pequena e sofisticada editora e ela me disse, que bom te encontrar, eu não sabia como te encontrar. Vocês, moças, mentem muito. Né? Como que não sabia? Fala do Felipe, claro.
Ah, é? Não sabia me encontrar? Bom, ela falou, não, é que eu quero te propor uma tradução. Eu falei, antes de novembro do ano que vem, nem pensar. Eu estou escrevendo um livro meu, estou com uma tradução. Ela olhou e falou, mas é curtinho. Eu falei, se tiver 10 páginas, eu não posso. Ela olhou para mim e falou assim, é um romance pornô. Aí eu olhei minha roupa, eu não estava tão mal vestido, nem parava de propor traduzir pornografia. Eu falei, como um romance pornô? Do Almodóvar. Falei, aquele Pedro do cinema é para dentro, claro. Não dá para negar, né? Não, o livro é um horror, é uma porcaria. Dava vontade de ficar reescrevendo o livro, mas não se faz isso. E o mais louco, Rafael, é que meses depois, Caetano Veloso fazia acho, 60 anos. Eles são super amigos, né? Eles O Almodóvar, isso, eles tinham uma relação. absolutamente amigos. E eu fui dar um abraço no Caetano, não sabia que o Almodóvar ia estar na casa dele. E o Caetano chamou o Almodóvar e me apresentou, esse é o cara que te traduz. Aí o Almodóvar falou, que bom. Não, ele é um escritor brasileiro que te traduz. Ah, que honra. E você teve alguma dificuldade? Eu não ia dizer para ele imensa, porque o livro é uma droga. Eu falei, não, normal. E qual foi mais difícil? Daí eu falei, qual o quê? Aí eu entendi, ele achou que eu era quem fazia as legendas. Eu falei, qual o quê? Ele falou, que filme? Eu falei, não, filme não sei fazer. Eu traduzi o teu livro, Fuego en las Entrañas, Fogo nas Entranhas. Ele falou, Ninho de Deus, de onde você tirou esse livro que nem eu tenho? Aí eu descobri tudo. O Caetano tinha descoberto o livro no Sebo em Madrid, xerocou, deu para a menina da editora e pronto. Aí essa encomenda eu adorei ter feito. E vamos pensar no Gabriel Garcia Marques. Imagina, como é que você se sente assim, dando essa oportunidade para que os brasileiros conhecessem esse grande autor? Eu, na verdade, comecei a traduzir o Garcia Marques através de um livro de não ficção, A Aventura de Miguel Litín, Clandestino no Chile, que é um livro sobre um cineasta chileno, Miguel Litín. Depois traduzi os Contos Peregrinos dele, que eu adorei. E aí, sei lá por quê, um pouco por mim, um pouco por ele, o que ele foi publicando ali em diante, e eu só não traduzi 2 livros, que é O Amor nos Tempos do Cólera, que foi... Eu vi esse livro ser escrito, acompanhei a feitura dele, e que foi magistralmente traduzido pelo Antônio Calado, meu mestre, meu irmão, meu amigo. E O General em Seu Labirinto, que foi traduzido por outro mestre meu, grande jornalista, o Moacir Werneck de Castro. O resto que ele foi publicando, a editora já mandava para mim, a Carmen Balcells me mandava, a agente dele. E foi assim. Eu uma vez consultei o Garcia Marques. Então, isso que eu ia te perguntar, traduzir amigos é mais fácil? Vocês trocam ideias? Não. O único com quem eu revisava e negociava palavra por palavra era o Eduardo Galeano, que falava perfeitamente português. Além disso, eu morria de medo dele, era o meu irmão mais velho. Nenhum desses, nem Juan Rulfo, nem Cortázar, nem Onetti, esses gênios, desses monstros, desses deuses, nenhum deles teve influência na minha escrita. Não. Eu venho de uma linha mais da literatura norte-americana, mais de Hemingway, sobretudo. Agora, todos e cada um deles teve uma influência enorme na minha vida, na minha maneira de ver a vida e o mundo. E isso, de uma certa forma, se reflete, claro, no que eu escrevo, porque eu acredito que a gente é o que a gente escreve. O que a gente escreve é o que a gente é. O que eu acho da vida, o que eu penso do mundo, minha fé, minha falta de fé, minha ideologia, tudo isso está no que eu escrevo. Eric, eu vou fazer um pequeno intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta a conversar, tá bom? Você fique conosco porque o programa Iluminuras volta em instantes.
programa está de volta e hoje o meu convidado é o tradutor do Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques. Ele é jornalista, escritor, autor de várias obras autorais. Levou 2 prêmios Jabuti, que é um dos mais importantes da nossa literatura. Eu estou falando de Éric Nepomuceno. Como é que é a relação do tradutor com a obra? A obra, você sente que a obra é um pouco sua também? Em português é minha. Rafaela, traduzir é você ter um triângulo conjugal em que há uma fidelidade entre os 3. É meio absurdo o que eu estou dizendo. Eu tenho de ser fiel ao meu idioma, eu tenho de ser fiel ao idioma do autor e eu tenho de ser fiel ao autor. Por exemplo, o humor de um chileno não tem nada a ver com o humor de um cubano. A comida de quem mora em Montevidéu não tem nada a ver com o que come quem vive em Barranquilha ou em Cartagena das Índias. Eu tenho de ser fiel a esse mundo também, que é o mundo do autor. Eu considero a literatura, a base da literatura, é a música. Você tem harmonia, você tem andamento, você tem ritmo, você tem pausa, tem silêncio, tem uma linha melódica, tem uma tonalidade. É isso aí que eu tenho de buscar. O que eu busco quando eu escrevo minhas coisas e quando eu traduzo. Para mim, o ofício de escrever é um só. É um só. Eu faço literatura de ficção, são meus contos. Agora mesmo estou trabalhando duramente no livro, que está crescendo, de repente não vai ser de contos, sei lá, também. Eu estou trabalhando num livro de não ficção, que são justamente os perfis de 5, 7 dessas pessoas hispano-americanas que mudaram a minha vida. E, ao mesmo tempo, eu trabalho para jornal, quer dizer, existe uma literatura de ficção, uma literatura de não ficção, e a tradução é o meu ofício, é escrever. O seu livro mais recente, O Massacre, Éric, ele foi reeditado em 2019. A primeira versão veio em 2007. Massacre conta a história de Eldorado dos Carajás, onde 19 militantes do MST foram mortos por policiais militares do Pará. O que mudou, Éric, do Brasil em 2007, esses conflitos agrários, para o Brasil de 2020, 2021? Eu fiz, Rafaela, nessa edição nova da Record, uma introdução justamente para não mexer no livro, porque eu tenho de fazer outro livro. Eu digo que o que mudou foi para pior. Para pior. Porque aquelas famílias oligárquicas que ocupavam terras de maneira ilegal, tudo que estão fazendo hoje em dia, cada vez mais, perderam poder. Perderam poder porque entraram grandes empresas no Pará. Empresas de mineração, empresas de criação de gado, quer dizer, aí já não era uma família de coronéis, eram empresas de marechais, né? E muito agressivas. E, sobretudo, o problema hoje no Pará é o problema da mineração, da contaminação dos rios, das grandes barragens. Então, o que mudou para pior. E o que mais me dói, que eu escrevi esse livro lá atrás, em 2007, era uma gotinha de orvalho no oceano. Mas é o que eu podia fazer para que essa história não passasse para o esquecimento. Mas é um livro que eu me orgulho de ter escrito. Eu acho que a minha única arma é a palavra. Eu não tenho outra. E eu acho que com esse livro eu dei o meu combate, combati meu bom combate. O Éric, a memória é um tema recorrente nas suas obras. Inclusive, você aprofunda o tema num livro que você lançou em 2015, A Memória de Todos Nós. Esse livro do Éric, ele reúne ensaios, depoimentos de pessoas que tiveram que lidar com o passado traumático das ditaduras na América Latina. Éric, eu imagino que para você deve ter sido muito complicado, porque você precisou revisitar um passado que você viveu. Foi tremendo. Foi tremendo porque é
é uma realidade que eu vivi. Né? Eu perdi amigos. Uma das histórias do livro é da neta do Juan Gelman, que é um grande poeta, não é um grande poeta latino-americano, ele foi um dos maiores poetas do idioma castelhano na segunda metade do século para cá. E eu lembro da luta, do desespero do Gelman, tentando descobrir o paradeiro do neto ou neta, até que ele descobriu a neta, que hoje é minha amiga, claro, amiga aqui de casa. Agora, eu escrevi esse livro para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil foi o único país da América Latina inteira onde nenhum único agente do Estado, funcionário público, que participou de crimes de lesa humanidade foi punido. A América Latina é muito cara para você, né? A gente observa isso pela tua trajetória, pelas suas obras. Deveria ser para todos os brasileiros também, né? Rafaela, o Brasil teve 2 intelectuais no século passado, olha eu falando em século passado, que tiveram uma contribuição essencial para a formação de intelectuais na América Espanhola, América Hispânica inteira. Celso Furtado e, principalmente, Darcy Ribeiro. Eu descobri aquilo que na América Hispânica, o Brasil é a minha pátria tica, é a minha pequena pátria, apesar do tamanhão dele. É a minha pátria íntima, porque a minha verdadeira pátria é a América Latina. Eu sou um cidadão latino-americano nascido no Brasil. Eu tenho várias outras segundas pátrias, todas 2 ou 3 na América Latina. O Brasil é o único país do mundo, do mundo não, perdão. É o único país latino-americano onde você fala de música latina, comida latina. De vez em quando me ligam de algum jornal, alguma revista, alguma dessas coisas, pedindo novos nomes da literatura latino-americana. Pois não. Alejandra Costa Magna, chilena, excelente. Tatiana Salem Levi, excelente. Daniel Galera, não, peraí, esses aí são, eu falei, são o quê? Nórdicos, hindus, paquistaneses, eles são latino-americanos. É uma coisa incrível isso, música latina. Quem é música latina? Que você fale isso nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na França, ou na Suécia, tudo bem. Agora, o Edu Lobo não é um músico latino, mestre da música latina. Chico Buarque é o quê? Sueco. Milton Nascimento é o quê? Bávaro. Então, o Brasil não só não conhece o Brasil, Aldir Blanc, como o Brasil não tem ideia do que ele é no mundo. Nós somos um povo ensinados, a olhar no espelho e não ver o nosso próprio rosto, ver o rosto do amo. Esse é um país que é o país mais racista que eu conheço e onde tem mestiços que dizem que não há racismo. Então, é um país que dói muito, cada vez mais. Projetos para 2021, 2020 foi completamente atípico, acho que, eu não sei se você conseguiu se inspirar para alguma coisa, mas vamos pensar para frente. Eu estou trabalhando, como eu te falei, em 2 livros que eu pretendo acabar. Tem título? Um tem. Chama-se 6 teclados e um bandoneon. Bandoneon também é um teclado. Um de fotografias da memória. Memória é um tema recorrente, né, na tua obra, né, Eric? Menina, eu não tenho imaginação nenhuma. Eu tenho uma memória enorme. Eu vivo dela. Eu só tenho memória e vou alimentando essa memória. E esse é um projeto. O outro começou como um conto, mas está crescendo, eu sei lá. E o título é muito doido, porque chama O Confinado. Mas não tem nada a ver com a pandemia, não. Eric, muito obrigada pela sua participação. Continue resistindo, escrevendo,
compartilhando as suas memórias conosco, traduzindo grandes autores. Rafaela, eu perdi muita coisa na vida, muito. Eu não perdi a memória, eu não perdi a capacidade de me indignar, eu não perdi a capacidade de resistir. Foi ótimo conversar com você, muito obrigada. Eu que agradeço. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Para rever o programa é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.